Eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada em Isaías, o livro do erudito Isaías. Isaías foi tocado por uma tenaz no seu chamado lá em Isaías 6. Eu quero te convidar a estar comigo em Isaías 45. Fala-nos por intermédio da tua palavra, nosso Deus poderoso. Ministra a tua palavra ao nosso coração. Carecemos ouvi-la. Aleluia. Para vocês não tem feriado, né? Vocês querem Deus, né? Eu também. Isaías capítulo 45 nos vai dizer. Isaías é um profeta, irmãos, antes de nós mergulharmos de cabeça no texto, é um profeta excepcional, talvez no sentido da palavra profecia, que seja um homem que domina a língua, que tem o domínio da língua. Isaías, talvez como ninguém, profetizou acerca do Senhor Jesus, tanto características do ministério de Jesus, a região em que Jesus iria trabalhar, começar o ministério, o fato de Jesus ser um sinal, porque ele era o filho de uma virgem, esse sinal será dado. O nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ainda vai mais, ele viu muitas coisas, ele ouviu muitas coisas, que Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, os 7 Espíritos, Isaías 11, ou que o Espírito do Senhor o ungiria para libertar cativos, abrir prisão aos presos, restaurar contritos de coração. E o chamado de Isaías é peculiar, porque ele era um homem que vivia no meio da alta sociedade de Israel, e tinha acesso ao palácio do rei, de colarinho branco, profeta de colarinho branco, de sangue azul, nobre. E ele, por viver nesse meio, se deixava levar, e ele faz uma confissão lá no capítulo 6, de que ele era um homem de lábios impuros. Provavelmente se deixava levar por aquelas pessoas e falava coisas indecorosas, uma linguagem chula, de baixo calão. Então no chamado de Isaías, olha que coisa mais linda, língua. Deus teve que tocar na língua dele. A Bíblia diz que foi tirada com uma tenaz. Quem não sabe o que é tenaz, é como se fosse um pegador de brasa, uma garra. E essa tenaz tirou uma brasa acesa do altar de Deus e foi tocado na boca dele. Você imagina o que não estancou de hemorragia e sujeira? Você sabe que antigamente, para se estancar a hemorragia, sabe o que eles faziam? Você sabe, né? Eles jogavam pólvora no machucado e acendia. Aquilo devia doer muito, mas estancava. Ou se não, colocava uma brasa acesa, você fechava uma hemorragia assim, externa. Então a visão é que Isaías precisou dessa purificação nos seus lábios. Em algum momento diz que Deus lhe deu a língua dos eruditos, e eu me lembro desse número. Quer dizer para você, Isaías usou da língua hebraica 1260 palavras diferentes. O livro de Salmos, Isaías tem 66 capítulos, Salmos tem 150, usou 1286, ou seja, 36 palavras a mais, acho que isso, ou 26 palavras a mais, apenas, para você ver o grau de erudição, de eloquência do profeta Isaías, que faz jus ao chamado e ao toque. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios
impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Enquanto ele está lá dizendo, confessando a sua degradação, no céu uma pergunta está sendo feita. Deus está dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías se antevém e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Isaías. É isso? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Mas para aquele contexto, Isaías também foi um enviado de Deus. E quando Deus toca na boca dele, ele muda, como Felipe mudou, como Cezinha mudou, da noite para o dia. Mudou mesmo, varoa? É um novo homem? É. Irmãos, tem que ver o Cezinha quando ele escreveu para mim. Eu não posso nem descrever, né? Eu vivia no meio da sujeira, mas usa a palavra mais feia que você imaginar no lugar de sujeira. Foi aí que ele usou. Mas Deus mudou a vida dele. Vai batizar, vai casar. Ele é esposa. Deus tem coisas grandes. Como Deus pode fazer isso? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, disse Pedro, que nos regenerou para uma viva esperança. Isso é um nascer de novo, é uma regeneração. Isso é a nova criatura, isso é viver em novidade de vida, isso é ser um novo homem. Assim como Isaías foi feito um novo homem, Deus quer fazer de você um novo homem. Porque se você for um novo homem, Deus vai se relacionar e Ele vai revelar coisas maravilhosas para você. Pois bem, aqui em Isaías 45, antes que nós venhamos ler, é importante você entender que Isaías está profetizando algo a respeito de um homem que ainda não nasceu. Mas ele não está só falando assim de forma genérica, ele está dizendo o nome que o homem que ele está profetizando vai ter. Vamos ler comigo, vai. Versículo 1: assim diz o Senhor ao seu ungido. Isaías está sendo usado por Deus para entregar um recado de Deus para um ungido de Deus que ainda não nasceu, porque essa profecia foi escrita 150 anos antes desse homem nascer. E ele já está dizendo: Ciro, o seu nome é Ciro. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você entendeu? Quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou nele mesmo, antes da fundação do mundo, é mais ou menos isso que está dizendo. Deus sabia quem você é, quem você iria ser. Deus sabia o teu nome, e Ele te predestinou. E os que predestinou de antemão os conheceu antes da fundação do mundo, para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, Ciro, o nome dele foi dito antes que ele nascesse, 150 anos antes. A quem tomo pela mão direita. Eu não vou pegar você de qualquer jeito pelo colarinho, eu vou pegar você pela mão direita, Ciro, meu ungido, para bater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharam. Em tempo, deixe-me explicar. Essa profecia feita tanto tempo antes, vai ter o seu cumprimento no momento em que Israel, o povo de Israel, está em processo de deportação. Aliás, já está deportado ali, está na Babilônia. Foram arrancados da sua terra mãe e foram levados para a Babilônia. E não havia perspectiva de que Israel conseguisse retornar. Babilônia não dava o mínimo indício de que a profecia de 70 anos que Deus disse que por 70 anos vocês vão cumprir um tempo e ficar em exílio, de que isso viria a se acontecer.
Então, nesse momento, a Bíblia diz que há uma profecia a respeito de um ungido de Deus, a quem Deus tomaria pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis. O que é os lombos dos reis? Tirar a roupa real do rei. Deus levantaria esse Ciro, como levantou, para tirar a roupa dos reis, para abater as nações diante da sua face. Isso nos fala a respeito da soberania e do poder de Deus. Porque para Deus, meus irmãos, nada é impossível. Não vai longe, em Isaías 43, querendo construir isso, essa sensação a respeito da soberania de Deus, que a Bíblia diz que antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer e impedir as obras das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ciro, meus irmãos, era persa. Diga comigo, Ciro era persa. E olha o que está acontecendo na Babilônia. Está tendo um carnaval lá. Acredita? Que a Babilônia está em carnaval? O que teve essa semana? Carnaval. Capítulo 5, né? Está tendo carnaval na Babilônia. E o filho do rei Nabucodonosor, que foi quem deportou os judeus para a Babilônia, o nome dele, se eu não me engano, é Belsazar. Belsazar é o filho do rei Nabucodonosor. Decidiu dar uma festa no palácio. E essa festa regada a muita bebida alcoólica. E tinha orgias nessa festa. O carnaval é o deleite da carne. Só que eles estavam sem copo, e sem talheres, e sem utensílios. Eu falei, mãe, a festa está tão grande, tem tanta gente aqui, porque é a festa da carne, todo mundo veio se esbaldar nessa festa, e não tem copo para servir o vinho. Alguém lembrou? Tem sim. Sabe quando a gente trouxe os judeus, a coisa de 70 anos atrás? Nós trouxemos os copos do templo deles, e o copo deles é de ouro e de prata. Tem copo, e ainda mais é copo de ouro e de prata. Então pega o copo, rapaz. Eles foram lá e pegaram os copos e começaram a cometer as suas orgias, e a sua bebedice, e a sua carnalidade, usando copos sagrados do templo de Salomão, profanando aquilo que era santo. Nesse momento, o livro de Daniel diz que Deus se manifestou de uma forma extraordinária, e escreveu na parede, um dizer, um dedo de Deus apareceu, uma mão, e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Olha lá. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Os babilônicos, no carnaval, escreveu isso na parede, misteriosamente. Volta um versículo para a gente ver. Volta mais um. Lá no final. Mas a Deus em cuja mão está a vida, e todos os caminhos a Ele não glorificou. Olha lá. Deste louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus em cuja mão está a vida, e todos os caminhos não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura, e esta pois é a escritura que se traçou: Mene, Mene,
Tekel, Parsim. Vou falar 3 palavras que você vai descobrir o que é isso. Mene, mina. Mas não é mina de menina. É mina de dinheiro. Mina. Tekel, shekel, ciclo, medida. Shekel é a moeda de Israel hoje. Vem daí. Tekel. Parsim, persa. Naquele momento, por causa daquela profanação, por causa daquela atitude hedionda, por causa daquela carnalidade regada sobre os utensílios sagrados do culto do Deus vivo, não ia ficar barato, porque talvez você pode fazer o que você quiser da vida, mas a hora que você profanar a obra de Deus, o nome de Deus, aí você arrumou para a cabeça. Tomara a Deus que ninguém aqui brinque com Deus, porque eu vou dizer uma coisa: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, e de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Deus não se deixa escarnecer. Você pode ser Beatles, você pode ser o construtor do Titanic, você pode ser Juscelino, você pode ser quem você quiser. Se você zombar de Deus, você arrumou para a cabeça. Zomba de mim, mas não zomba de Deus. Zomba do pastor, mas não zomba do santo nome do Senhor. Está escrito, já está determinado no meio da fé. Pode ficar à vontade, fica à vontade do seu carnaval. Ai, pode, se esbalda. O que Deus estava falando? Avança. Esta é a interpretação. Mene, contou, contabilidade. Deus quantificou o teu reino. Deus fez um inventário e um balanço do teu reino. Mina, minério, jazidas. Deus sabe quanto tem aí. Avança. Shekel, pesado foste na balança e achado em falta. O ciclo fechou. A contabilidade não deu igual ou zero, soma zero. Deu menos, deu negativo para você, Belsazar. Babilônia deu negativo para você. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, a partir deste dia, desta maldição inscrita na parede, por causa do carnaval da Babilônia, Deus nesse momento, Isaías 45:1, vai suscitar um ungido. E o que se vai dizer a respeito desse persa chamado Ciro é o seguinte, e aí vem os desígnios soberanos de Deus. Quem deu a ele para que primeiro? Quem deu a ele primeiro para que eu possa retribuir, hein, irmãos? Opa! Quem deu a ele para que eu possa retribuir, hein? Ei, irmão, a Bíblia diz no cântico do apóstolo Paulo de Romanos 11: ó profundidade das riquezas, tanto do saber como do conhecer de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória na igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, os caminhos de Deus são gloriosos. A Bíblia diz que ele não inocenta o culpado, não tem inocente por culpado, e ele é um Deus que traça o seu caminho. Naum capítulo 1 versículo 3, no meio da tormenta e as nuvens são pó dos seus pés. Ele é um Deus extraordinário, ele é um Deus tremendo. Ele nunca é pego na curva, ele nunca é surpreso, ele nunca fica de boca aberta, ele não se surpreende com a maldade humana. Ele sempre tem um plano traçado. 150 anos antes do carnaval, ele já tinha um plano preparado para glorificar o seu santo nome. Quando alguém vier dizer para você: olha, não vai dar certo, você sempre pense numa coisa: será que o meu Deus agora vai abrir um precedente e deixar com que o homem zombe da cara dele?
Pois eu quero dizer para você, o homem, nem o inimigo, nem o Satanás consegue estorvar os planos e a mão de Deus. Aquilo que Ele determinou vai acontecer. Isaías 14, 24. O que Deus determinou vai ser. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: pensei. O homem diz: pensei, logo existo. Ele diz: pensei, logo se sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Ele nem precisa fazer, ele só precisa pensar. Tive uma ideia, pensei. Deixa Deus pensar a seu respeito. Eu fiquei imaginando, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer Isaías e vamos para esse período final do exílio dos judeus na Babilônia, nos vestir de alguém que está lendo a Bíblia e que vai chegar talvez para o grande rei Ciro, o persa, e dizer: tem uma carta aqui para você. Uma carta para mim? É. Nesse livro velho? É. Quem foi que escreveu? Um profeta chamado Isaías, já morreu. Quando foi escrito? Foi exatamente há 150 anos antes de você nascer. Está endereçada para você. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Ciro. Pois é, está aqui escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater a Babilônia ante a minha face, e para cingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Abrir as portas que não. Versículo 2: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia! Eu te chamo pelo teu nome. Aleluia. Essa noite eu tive uma visão, e com muita sobriedade eu vou falar para vocês, porque foi uma coisa extremamente real. Depois de ter tido um sonho, onde o Senhor me prometia que estava derrubando um principado que fica falando, propalando arrogâncias, maldizendo a obra de Deus. E isso eu comunico a toda a irmandade. Não se preocupa se você ouvir pessoas caluniando a obra de Deus, fique tranquilo, porque o próprio Deus está dizendo que Ele vai cortar a tromba desse elefante. Está calavaçando como é nécio. E era um elefante mesmo, aquele elefante do hinduísmo, aquele que traz sorte. Traz sorte. E aí eu tive uma visão a seguinte: era como se eu conseguia olhar no fundo do mar e via até a mudança da cor azul para a cor verde, escurecendo, e uma corrente que ia como se fosse daquela parede até aquela, mas outras trançadas, espalhadas, várias correntes, caindo para o fundo do mar. E no pier, que é onde estacionam os barcos, onde os barcos aportam, descia as correntes que ainda não tinham caído, e todas elas iam caindo para o fundo do mar. E eu olhei aquilo e disse: meu Deus, o que é isso? E me veio a palavra no coração: libertação. Acalavassumicandarás. O Senhor está colocando algemas por terra. O Senhor está derrubando correntes.
o Senhor está quebrando grilhões, o Senhor está despedaçando a tranca de ferro, o Senhor está quebrando a porta de bronze, o Senhor está fazendo uma obra tremenda, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero te dizer uma coisa, se apoie nessa mensagem hoje. Deus vai trazer libertações para nós. Você pode chamar esse culto assim, dê um batismo, um nome de batismo para esse culto. Chame ele de o tempo da libertação. Tá, comece a niri clabachandaravasai. Eu vou dizer para vocês duas datas, dia 25 e dia 26 desse mês. Dia 25 e 26 desse mês, o Senhor vai fazer correntes descer para o fundo do abismo. Andarava subcandarish, enetrio valabacás. Irmão, quem me conhece sabe que eu não me deixo levar tanto assim pelo espírito profético e me concentro mais na profundidade da palavra. Você pode ver os vídeos, você que não me conhece sabe que eu gosto de pregar a Bíblia, mas hoje eu fui enviado para este lugar para profetizar uma coisa na tua vida. Alamasev, escute isso. Você que está sofrendo afrontas, calúnias, difamações, para você que está sendo falado coisas a respeito da tua vida, da tua índole, da tua moral, que estão te perseguindo por causa da justiça. Você não está sendo perseguido porque é mesmo um ladrão ou porque é mesmo um malfeitor, porque se for, você não tem galardão nisso. Mas se você está sendo perseguido de graça, simplesmente porque alguém tem inveja de você, simplesmente porque o teu sucesso incomoda, simplesmente porque a tua existência incomoda, escute o que eu estou te falando. Dia 25 e 26 do mês, vai ser na virada entre 25 e 26 do mês de fevereiro, coisas de Deus vão acontecer na nossa vida. Não há ferrolhos. Vem, vem. Nem portas que se fechem diante. Pode ficar de pé, vai. O que vocês querem? Não há doença. Diga, a igreja. Nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade sua palavra é pura, é sumo para os que nem. Mais uma vez, diga: não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há Jesus lá em cima. Aleluia. Por toda a minha vida. Aleluia. Ó Senhor, te louvarei.
cantar e nunca me cansarei. E nunca me cansarei. Erga suas mãos e cante, posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel. Declara isso, me tira dessa cova. Que me tira dessa cova. E me leva até o céu. E me leva até o céu. Cante, eu já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Aumenta a bateria, M. Júnior, pra igreja. Já vivi tantos perigos. Declara aí a tua fé. Mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Declara isso. Eu me sinto tão seguro. Aonde igreja canta pra ele? No teu colo altíssimo. Aleluia! Diga isso! Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Fica à vontade para falar em línguas, para sentir a presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute, olha que coisa. Você foi para o céu. Agora você sentiu a presença. Deus falou com você. O que tem de gente aqui emocionada, enxugando as lágrimas. Mas eu preciso te dar um dado histórico. Não fique bravo comigo, não ataca o tomate. Segura um pouco. É importante você saber o que diz a história a respeito dessa profecia. Portas de bronze. É provável que se trate de uma referência aos muitos portões que existiam nos muros da cidade de Babilônia, pelas quais Ciro entrou com relativa facilidade. Os portões interiores que levavam para dentro da cidade pelo rio foram deixados abertos. Quem deixa portões de uma cidade tão forte, tão intransponível quanto a Babilônia, abertos? Como o foram as portas do palácio também. Heródoto, o historiador grego, relata que o arrombamento da cidade foi tão grande que os persas, que Ciro foi fazendo seus prisioneiros à medida que ia entrando a cidade em direção ao palácio real no centro. Vou ler de novo a Bíblia agora. Versículo número 2. Eu, o Senhor Jeová, o Deus vivo, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e a riqueza das escuridades encobertas.
para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama 150 anos antes de você nascer, pelo teu nome. Sabe por que eu fiz isso? Versículo 4: porque eu amo o meu servo Jacó. Por amor do meu servo Jacó, que também é chamado de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Ainda que não me conheces, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, eu vou te fazer ser o rei. Ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Deixa eu falar o que eu faço. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Versículo 15: verdadeiramente tu és um Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele usou um rei, um homem ímpio, chamou ele de meu ungido. Pastor Ale me deu uma aula agora há pouco e disse que a palavra misterioso, que é no hebraico mistater, significa aquele que se esconde. Ele é um Deus que se esconde, que age por trás de um imperador persa, para cumprir seu desígnio misterioso, glorioso. Ele usa situações, ele se esconde. Você pensa que é a economia, você pensou que foi a empresa, você pensa que a dívida diminuiu porque o homem, você pensa que é alguma coisa, é a medicina, mas é um Deus misterioso. Ele se esconde. Reconhece Ele, sente o bom perfume dEle, reconhece a mão portentosa dEle, manipulando situações, usando homens, usando situações, intervindo, manifestando a sua glória, mudando as nações. Olha o que ele diz no versículo 7: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas. Eu uso quem eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser. Nada pode fugir do alcance da minha mão. Esse ano eu acredito que vão ser inventados remédios novos, e Ele vai estar por trás do laboratório, do médico, dizendo: coloca isso, tira isso, põe isso, faz aquilo, mistura isso. Ele estará fazendo coisas tremendas. Ele está agindo e você não pode ver, você não pode enxergar. Ele já está convertendo aquela pessoa lá que você está orando. Ele foi buscar essa pessoa, sabe aonde? Lá no centro. E lá no centro mesmo ele está usando a boca da própria entidade para dizer: seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Seu lugar é lá na igreja dos crentes. Seu lugar é lá. Ele vai usar quem Ele quiser. Ele pode usar até o demônio se Ele quiser. A Bíblia diz que quando Ele quis, Ele pôs um espírito de mentira na boca dos profetas.
para cumprir o propósito dele sobre a vida de Acabe. Até que um profeta chamado Micaías disse o que Deus mandou dizer mesmo. E a palavra divergia. Eu sei que o que eu estou pregando aqui pode ser um escândalo para judeus, loucura para os gregos, mas para quem é salvo é poder de Deus. Para quem crê na glória, no poder de Deus, sabe o que eu estou falando. Ele não vai medir esforços para manifestar a glória dele na sua vida. Filhote ia dar o testemunho do livramento, depois você dá semana que vem. Agora que eu olhei para você e me lembrei. Eu vou falar, eu sou obrigado a falar. Esse moço capotou o caminhãozinho, não foi isso? Carro. Aí ele chega e tem que fazer uma operação, não é? Fala isso. Então, tem que ligar. há um mês atrás exatamente, eu estava descendo a serra, e onde eu perdi o controle numa curva e capotei o carro, onde deu perca total. E aí eu fui parar no hospital, no regional de Sorocaba, fiquei 18 dias internado. E a cirurgia minha estava marcada para o dia 5 de fevereiro. Sim. Aí uns dias antes eu estava, como eu estava de cama lá, camado, aí eu não conseguia levantar. E depois do almoço tive um sonho. Teve um calor, sonho? Aí tive um sonho que estava indo para a sala de cirurgia já. É? Antes do dia Sonhou 5. que antes Aí do dia 5 estava indo para a sala de cirurgia. Aí deu um calorão em mim, eu acordei. Deu um calorão e Na hora que acordou. foi para a sala de cirurgia, eu acordei. E a mãe aqui clamando por ele. Aí eu tinha uma visita do rapaz do lado lá, eu comentei até com a esposa do rapaz lá que eu estava sonhando que tinha ido para a cirurgia. E nessa hora eu acordei. Acordou. Aí já consegui levantar e ficar de pé, porque eu não conseguia ficar em pé. Ela falou, Ficou de pé, não podia ficar de pé. Deus que Era uma seja cirurgia onde que ia na ser? bacia. Na bacia. Onde Aí tá, ficou de tá pé. fraturado ainda. É. Aí eu peguei, já comecei dar uns pequenos passos dentro do quarto. É. Aí já arrumei uma muleta lá, já comecei a andar. Começou a andar. Comecei a tomar banho de pé já, sem ser com a cadeira. Eu achei lindo quando a mãe falou que o médico disse. Ah, você vai contar, né? Aonde foi que. Aí eu falei pra moça assim, falei, antes do dia 5 tem fé em Deus, que na hora de chegar for para operar eu, fazer a cirurgia, não vai o precisar. médico vai falar para mim, o que você está fazendo aqui ainda? É para você ter ido alta já. É. E foi dito e feito. Uns dias antes do dia 5, ele pediu o raio-x. Uns dias antes do dia 5, ele pediu o raio-x, eu fiz. No dia seguinte de manhã, a médica passou no quarto falando que eu estava de alta. Estava de alta. Que não precisava de eu fazer cirurgia. Falou, você não vai precisar fazer cirurgia. Não, graças a Deus. Teve um sonho, foi operado pelo Senhor. É um Deus misterioso. Isso é um Deus misterioso que opera através de um sonho. É isso? Para completar, sexta-feira eu tive retorno no ambulatório lá. Sexta-feira agora, retornou? Retornei lá para ver se realmente ia precisar mesmo ou não, se ele estava enganado. Eu fui lá, fiz o raio-x novamente cedinho. De novo? De novo. Passei pelo médico 10h20, até meio-dia. Aí ele falou que não precisa de operar, que é só para mim ficar de repouso mais um mês e meio. No mês que vem, dia 16 de março, para eu retornar lá, fazer outro raio-x. Ô, esses médicos querem mesmo ver, né? Que não vai precisar operar mesmo. Já era. Deus é lindo, é maravilhoso, igreja. E você anda? Ando. Consegue andar? Consigo. Consegue nada. Consigo? Não, você capotou o carro, para. Aí. Ele anda. Foi curado pelo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda, aplauda Jesus. Aleluia. Eu vou só ler para vocês. Versículo número 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão, e serão confundidos todos eles, cairão a uma em ignomínia, envergonha os que fabricam ídolos. Israel, porém, quem é Israel aqui? Será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada.
eu sou o Senhor e não há outro. Quando esse rei entrou e tomou conhecimento dessa profecia, sem presente, sem propina, sem nada, ele simplesmente olhou para o povo de Israel e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Volta para o país de vocês e reconstrói tudo, refaz tudo, reedifica Jerusalém, reconstrói o país inteiro. E ainda ofertou de bom grado, porque viu o seu nome falado por um Deus grandioso, que antevê o futuro. Esse rei Ciro é uma tipificação do nosso Cristo, é um simbolismo no Velho Testamento do que Jesus fez por nós. A Bíblia diz, e eu vou ler para você, Efésios capítulo número 4, vem ver comigo o que ele fez por nós. Aleluia. Versículo número 7, para terminar essa mensagem. E a graça, o favor imerecido, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, ou por que não dizer, segundo os tesouros da escuridade do nosso Ciro. Porque Ciro libertou Israel, porque ficou riquíssimo com a entrada na Babilônia. E só para você ter uma noção que você sabe quem é esse Ciro, quem é a linhagem de Ciro. Quem já assistiu o filme 300? Quem lembra que o Rodrigo Santoro é um feioso peladão lá? Lembra? Aquele é Ciro, só que fizeram ele bem feioso ali. Um império que varria o mapa, grandiosíssimo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem estava em cativeiro? Os judeus. Quem estava no cativeiro do pecado? Diga, nós. 2 ou 3 só. O resto já estava livre lá na Babilônia. Você já tinha se enturmado com os caras lá do carnaval, né? Você já estava lá enchendo a cara, né? Quem estava preso na Babilônia aqui? Quem estava preso no pecado? Mas ele levou cativo o cativeiro, nosso Ciro, e concedeu dons. Olha o dom que ele deu ao nosso irmão, olha o dom que ele deu aos nossos irmãos, olha os dons que ele distribuiu, os presentes, os dotes. Vai lá reconstruir a vida, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ele nos deu dons, igreja. O que quer dizer subiu? Senão que antes também desceu às partes mais baixas da terra. Não é verdade que o nosso Senhor Jesus desceu à morte, e morte de cruz? Não é verdade que ele ficou sepultado da sexta para o domingo de manhã, 3 dias? Não é verdade que ele desceu às partes mais baixas da terra, tomou a chave da morte e do inferno na mão? Tudo estava aberto, as trancas estavam abertas, e a nossa redenção foi completa, igreja. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entregou dons para nós. Ele vai te usar.
Ele vai fazer uma obra linda na tua vida. O grito da libertação já foi dado. As correntes já estão afundando. Elas estão descendo nas águas, na profundidade do abismo. E nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais debaixo do carnaval. Nós não estamos mais debaixo das orgias, da apostasia, da profanação, da promiscuidade, do vício, da rebeldia. Nós estamos debaixo da graça, do dom de Cristo, do nosso Ciro, ungido de Deus, o nosso pastor que foi na nossa frente e abriu os grilhões e despedaçou as portas e nos deu libertação, porque o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você, igreja, e a igreja recebe essa palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aplauda Jesus em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto. Aleluia. Que se fechem diante da tua voz.